Hoje mergulharemos na intrigante história de Atália, a rainha-mãe mais poderosa de Judá. Uma figura única, ela deteve um reinado monárquico, sendo a única mulher na Bíblia a alcançar tal posição. No entanto, sua história é marcada por reviravoltas surpreendentes. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Atália era filha dos reis Acabe e Jezabel, do próspero reino do norte de Israel. Casou-se cedo com o rei Jeorão, do reino do sul, Judá, consolidando uma aliança entre as duas nações. Com a morte de Jeorão e a ascensão de seu filho Acasias ao trono, Atália tornou-se Jebirá, a mulher de mais alto status no reino, superando até mesmo as esposas e concubinas de seu filho. Contudo, o reinado de Acasias durou apenas 1 ano, encerrado abruptamente pelo assassinato perpetrado por Jeú, que havia usurpado o trono de Israel. Durante uma visita de Acasias ao seu primo Jorão, rei do Reino do Norte, Jeú viu a oportunidade perfeita para eliminar ambos e tomar o controle de Judá. Atália ascendia ao poder como rainha-mãe em Judá, destacando-se como uma figura de grande influência e autoridade. Sua trajetória surpreendente a conduziu a uma posição única entre as mulheres da Bíblia, diferenciando-a por seu papel como monarca. A vida de Atália é um intrigante conto de traição e poder, onde alianças matrimoniais se transformam em tragédia. A ascensão ao posto de Jebirá não foi suficiente para protegê-la da reviravolta trágica que se desenrolou. Preparem-se para adentrar um dos episódios mais dramáticos das Escrituras, os eventos sangrentos que marcaram o reinado de Jeú, rei de Israel, envolvendo a morte de Jeorão, Acasias, Jezabel e o massacre da família real de Atália. Uma narrativa repleta de reviravoltas trágicas. A violência começou quando Jeú assassinou Jeorão e partiu em perseguição a Acasias. Acasias, testemunhando o assassinato de Jeorão e percebendo sua desvantagem, fugiu desesperadamente em sua carruagem, em direção à segurança do forte em Gur. Contudo, sua tentativa foi interrompida por flechas lançadas durante a fuga, e ele encontrou seu fim em Megido. Naquele mesmo dia, a rainha Jezabel enfrentou seu destino sombrio. Lançada de uma sacada elevada do palácio, seu corpo foi despedaçado nas pedras do pátio. Abandonada à morte, seu corpo foi consumido pelos cães. Jeú não poupou a família real de Atália. 70 jovens foram decapitados e tiveram suas cabeças expostas nos portões da cidade. Adicionalmente, 42 parentes adultos de Atália foram conduzidos a um poço e brutalmente assassinados em Betesede. A carnificina visava eliminar qualquer ameaça aos tronos de Israel e Judá. Após a violenta reviravolta liderada por Jeú, onde a família real foi dizimada, Atália emergiu como a única sobrevivente capaz de assumir o comando. Uma mulher no trono era algo inédito, desafiando a tradição que reservava o poder aos homens. Em busca de se perpetuar no poder, Atália cometeu um crime terrível: o assassinato de todas as crianças, incluindo seus próprios netos, para assegurar seu reinado. Ela cometeu tais atos para que não houvesse nenhum herdeiro masculino sobrevivente. Ao assumir o poder, Atália retaliou contra os sacerdotes do Senhor. Ela reprimiu o culto a Deus e promoveu a adoração aos antigos deuses agrícolas. Essa mudança foi vista como mais um ato de repúdio da população que servia ao Deus verdadeiro. Atália manteve-se no poder por 6 anos. Contudo, o sumo sacerdote do templo, Joiadá, orquestrou um contra-ataque audacioso. Ele apresentou uma criança do sexo masculino, alegando que havia sobrevivido ao massacre 7 anos antes. A narrativa incluía a história de salvação realizada por Josebate, esposa de Joiadá, que teria escondido o menino durante a matança de seus parentes. No 7º ano do reinado de Atália, Joiadá, o sacerdote destemido, urdiu um plano ousado. Buscando apoio entre oficiais, líderes militares e guardas do templo, Joiadá fez um pacto secreto, revelando o jovem Joás, com 7 anos de idade, como o herdeiro legítimo do trono. Juntos, conspiraram para coroar Joás, destituindo a perversa rainha Atália. Com todas as precauções tomadas, Joiadá e seus aliados se reuniram no Templo de Salomão. Lá, diante da majestade do templo, coroaram Joás, ungiram-no como rei e aclamaram: Deus salve o rei. Uma atmosfera de regozijo preencheu o templo. No auge da celebração, Atália, alertada pelos sons festivos, invadiu o templo. Ao testemunhar a cena, percebeu que o jovem rei estava diante dela, ladeado por autoridades e trombetistas. Consumida pela fúria, Atália rasgou suas vestes e bradou:
Traição, traição. Contudo, Joiadá ordenou que seus oficiais detivessem Atalha e seus seguidores. A justiça estava prestes a ser feita. Ao ouvir a súbita comoção, Atalha, envolta em surpresa, tentou desesperadamente escapar. No entanto, foi caçada como um animal, perseguida pelos mercenários até ser assassinada no portão dos cavalos do palácio. O jovem Joás, inicialmente orientado por Joiadá e os seguidores do templo, ascendeu ao trono, marcando o início de um novo capítulo na história de Judá. E assim, o reinado de Atalha chegou a um fim, dando lugar a Joás para assumir o trono. O reinado cruel de Atalha chegou ao fim, marcado por sua própria queda e morte. Seu legado de destruição incluiu a perda de seu marido, filho e netos, vítimas de sua busca insaciável por poder. Este episódio nos lembra que, mesmo nas trevas, a luz da justiça e da restauração pode prevalecer. No reinado da rainha Atalha, uma sombra pairava sobre o relacionamento tenso entre ela e o rei Jeú de Israel. Uma animosidade enraizada na ascensão de Jeú ao trono, quando ele, de maneira impiedosa, exterminou toda a linhagem do rei Acabe, pai de Atalha. Atalha emergiu como a única descendente sobrevivente de Acabe e Jezabel durante o reinado do rei Jeú. A história nos revela um cenário de hostilidade, onde as cicatrizes do passado se refletem nas relações entre esses monarcas. A rivalidade entre as famílias reais adiciona uma camada intrigante a este período conturbado. A tensão atinge seu ápice quando Jeú, movido por sua decisão anterior, olha para Atalha como a última representante da casa de Acabe. O palco está armado para um confronto entre dois líderes com destinos entrelaçados pela sangrenta história de Israel. Ao explorar as complexidades dessa narrativa, somos levados a refletir sobre como as escolhas de líderes do passado moldam o curso da história. Como será que Atalha e Jeú teriam lidado com seus legados se não houvesse um percurso tão sangrento? Atalha foi uma figura que se destaca entre as mais sombrias e controversas da história registrada na Bíblia, onde inocentes foram afetados, tronos foram manchados de sangue, e o destino desta rainha malévola foi selado. Atalha, embora tenha ascendido ao trono, é lembrada não por feitos grandiosos, mas por suas ações impiedosas. Seu nome é inscrito entre os monarcas que compartilharam a responsabilidade por derramar sangue inocente. A história a coloca no rol dos líderes executados, uma rainha cujo reinado foi marcado por atos malignos perante os olhos do Senhor. Esta soberana, sedenta pelo poder, se destaca entre aqueles que alcançaram o trono por meios violentos, deixando um legado de destruição em seu rastro. Atalha se encontra no epicentro de uma narrativa repleta de intriga e tragédia. À medida que desvendamos os episódios sombrios de seu reinado, somos confrontados com as consequências de escolhas que mancharam a história de uma nação. Atalha emerge como um símbolo de tirania, uma rainha cujas ações ecoam através das eras como um alerta sobre os perigos do poder desmedido. Testemunhamos Atalha como uma figura complexa, cujo reinado foi permeado pela escuridão. Suas ações ressoam como uma advertência sobre os desafios morais enfrentados pelos detentores do poder. Analisando a vida e trajetória de algumas mulheres da Bíblia, somos alertados e podemos aprender algumas lições. Ester foi uma mulher que agiu no momento certo, um exemplo de retidão e coragem. Jezabel foi uma mulher cujo nome se tornou sinônimo de maldade, deixando uma marca negra na história. E Atalha estava disposta a cometer atrocidades, até mesmo contra sua própria descendência, em busca de poder. Cada uma dessas mulheres provocou diferentes respostas ao seu comportamento, levantando a questão crucial: como as pessoas respondem a você? A reflexão nos leva a considerar o impacto de nossas ações na percepção dos outros e no tipo de comportamento que incentivamos por meio de nosso exemplo. Somos encorajadas a seguir o exemplo de força de mulheres como Ester e Débora, que demonstraram ser fortes, sem diminuir aqueles ao seu redor. Que legado você está construindo? Suas ações estão inspirando positivamente aqueles ao seu redor? O desafio é ser uma pessoa de força, cultivando oportunidades para crescimento e sendo aprimorado pela palavra de Deus. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e junte-se a nós para mais explorações fascinantes das histórias bíblicas. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.